3 coisas na tua casa que geram instabilidade emocional e como resolver elas. Eu sou a Bruna e nesse perfil eu te ensino como harmonizar a tua casa para você atrair mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar. Então, se você se interessa por esse assunto, se inscreve aqui no meu canal para você receber diariamente os vídeos que eu posto aqui sobre esse tema para você. Nesse vídeo eu vim te contar quais são as situações que você pode ter dentro da tua casa que podem estar intensificando a instabilidade emocional sua ou até mesmo de outra pessoa que mora aí com você. Às vezes um filho, uma filha, um marido, uma esposa, enfim. Inclusive, uma das situações que eu vou te contar aqui, eu mesminha passei e foi exatamente na época que eu me separei de um relacionamento de 7 anos por simplesmente não conseguir confiar na minha namorada e nem ela confiar em mim. Depois que eu passei por isso, eu descobri que era exatamente uma situação dentro do nosso próprio quarto, onde a gente dormia, que estava intensificando essa nossa instabilidade emocional. E a gente estava projetando a falta de confiança uma na outra. Só que não demorou muito, isso levou ao fim do nosso relacionamento. E eu não sei se você já passou por um término de relacionamento, só que realmente é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Eu lembro exatamente como é que é você deitar do lado de uma pessoa que você viveu feliz durante muito tempo e de repente você parecer que é uma pessoa estranha do teu lado, cada um ficar no celular ali, sentar na mesa do café da manhã e não ter assunto pra conversar, não conseguir se olhar no olho, não conseguir beijar a pessoa, pegar o celular escondido para ver se você encontra alguma coisa ali, porque você não consegue confiar no outro e toda essa insegurança de ficar se questionando se você já não é mais o suficiente para ela, se chegou ao fim o relacionamento de vocês, é terrível, infelizmente eu passei por isso, só descobri essas situações que geravam os problemas dentro da minha casa depois que já era tarde demais. Só que talvez o teu casamento, o teu relacionamento ainda tenha solução, por mais que você esteja se convencendo de que não, porque foi exatamente o caso da minha aluna Gisele. Eu sou casada já fazem 4 anos. Eu estava procurando uma solução para minha mente, né? Ajuda na mente. E eu estava com um problema seríssimo no meu relacionamento, seríssimo. E eu estava procurando um jeito. E eu de verdade estava mesmo procurando algo que eu não precisasse gastar muito dinheiro, algo que me ajudasse mentalmente e abrir meus olhos. Aí um dia, quando eu vi lá o anúncio, harmonize a sua casa, mude a sua vida, a hora que eu vi, mude a sua vida, eu falei, aqui que eu vou entrar. E entrei. Falei pro meu marido do curso, ele olhou pra mim e falou, você acha que vai dar certo? Eu falei assim, a gente precisa dar um jeito. E o jeito, cada um pro seu lado, não vai dar certo. Não é o que a gente quer. Não era o que ele queria, não era o que eu queria, só que não tava dando certo. Pra ela, o casamento dela já tinha acabado. Ela ficava se perguntando por que ela ainda tava ali naquela situação, que ela chegou num ponto que ela tava brigando com o marido dela do jeito que eles colocavam a panela em cima do fogão. Só que depois de aplicar o método Olhe na casa dela, ela me contou que agora ela e o marido, eles parecem 2 adolescentes que acabaram de se conhecer. Tudo apaixonado e tal, né? Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque final de semana passado, parecia que eu tinha acabado de conhecer o meu marido. Foi o final de semana do amor. Nossa, sabe, olhar com carinho, com amor, com prazer, ter desejo de ter aquela pessoa do seu lado, nem que seja só pra encostar a cabeça. Foi maravilhoso. Tá sendo maravilhoso. E a gente tava vivendo em mundos separados. Ele pensava uma coisa, eu pensava outra. Eu falava uma coisa, ele entendia outra. A gente tava brigando muito, verbalmente agressivo. Tava ficando meio que bem unido. Só que alguma coisa ali não tava conectando. Não tava harmônico. A partir do momento que o relacionamento melhorou. Tudo eu vejo com outros olhos. Tudo eu vejo como oportunidade. E tudo tá dando certo. Olha, é maravilhoso. Assim, a sensação é maravilhosa. Tudo foi mudando, assim, na nossa relação. A gente não discute, a gente conversa. Tem problema, a gente conversa. Uma conversa mais sadia. Fez uma diferença gigantesca na minha vida. Mas, pra mim, foi muito, muito bom. Então, esse vídeo é pra poder te ajudar nessas instabilidades emocionais que estão afetando o teu relacionamento ou outras questões da sua vida também. Só que o que me levou a gravar esse vídeo aqui hoje pra você foi porque esses dias atrás eu entrevistei uma aluna minha, a Sandra, que tem 67 anos. Ela acabou de se aposentar e na entrevista que eu fiz com ela, ela me contou que ela tomava antidepressivo há anos e que ela gastava R$200 por mês com esses remédios. Só que depois dela harmonizar a casa dela com o método Olhe, ela parou de tomar esses remédios e ela disse que agora ela gasta esses R$200, sabe com o quê? Sorvete. E outras coisas que fazem ela muito mais feliz. Foi difícil, eu não tinha dinheiro, eu não tinha como, aí começa a bater o desespero, né? Eu sinto uma paz, eu tô sentindo uma paz muito grande, aquela vontade de crescer, sabe? Eu me tornei tão positiva que eu, quando eu intenciono até o que eu digo para as pessoas, é realmente com muita vontade. Também mudei, eu também tô mais positiva, eu tomei muitos anos, eu usei antidepressivo e eu não conseguia, parava de tomar e me dava crises. Eu comecei aos poucos, me sentir segura, comecei a me sentir mais tranquila e agora, de setembro para cá, eu
não tô tomando mesmo. 100 e poucos reais, né, quase 200 reais só de antidepressivo por mês. Que às vezes, né, nem tinha esse valor. Graças a Deus, Bruna, não tô tomando, mas é uma coisa tão assim boa, porque para que eu quero remédio? Eu tenho agora tanta coisa para ocupar minha cabeça. Coisas boas. Eu acho que era isso que estava faltando. Coisas positivas, frases, vontade. O remédio tá lá na farmácia, tomara que ninguém mais precisasse usar. Sobrar para muitas outras coisas. Não me queixo. O dinheiro do remédio, então, tô usando só para comprar, é para um sorvete, é para comprar as coisas que eu gosto. Isso não tem Porque, preço, olha, né? era quase 200 reais por perfume, né? E aí deixava de comprar, porque aí não vai dar com essa luz, com essa vontade. Obrigada, gratidão. Obrigada. E a todos, não desistam. Não é a coisa mais linda do mundo? Isso me inspirou muito. Por quê? Isso me fez pensar quantas e quantas e quantas pessoas tomam antidepressivo, gastam dinheiro que às vezes nem tem para tomar esses remédios e pior, muitas vezes nem sentem o efeito disso, ficam cada vez mais dependentes deles. Você conhece alguém assim? Sendo que existem situações dentro da nossa própria casa que intensificam todos esses problemas, tanto de saúde, quanto de dinheiro, quanto de harmonia dentro de casa. Então essas 3 coisas que eu vou te contar aqui agora, se você mudar elas na sua casa, elas podem fazer você se sentir como eu me sinto hoje. O que na época que eu tava passando pela crise lá no meu relacionamento, que eu te contei, parecia impossível pra mim, que é ter autoconfiança em você, no teu parceiro, na tua vida em geral, se sentir amada, valorizada, desejada, respeitada, ou até mesmo, se você tá no caso de tomar remédio como a Sandra, esses ajustes eles podem te ajudar a se livrar desses remédios para você poder usar esse dinheiro com outras coisas mais importantes, mais prazerosas para você. Você já imaginou o que você faria de melhor com o dinheiro que você gasta hoje com remédio? Ou o que você faria que você já não faz mais se você tivesse o ânimo à disposição de antes? Inclusive, antes da gente continuar, me conta aqui nos comentários o que você faria de diferente. Então é o seguinte, a primeira situação que gera instabilidade emocional nas pessoas é a cama encostada numa parede onde passam os canos do banheiro ou uma cama que fica embaixo da caixa d'água. O que acontece? Os canos do banheiro, a caixa d'água, é onde passa água, naturalmente, né? E a água, ela tá muito relacionada com as nossas emoções. Um exemplo bem visual para você ver. Nós somos mais ou menos 70% água, nosso corpo mais ou menos 70% água. Quando a gente tá com uma instabilidade emocional, instabilidade pode ser extremamente feliz, extremamente triste, a gente pega e começa a chorar, porque essa água, ela transborda, ela já não tá em equilíbrio, ela transborda do nosso corpo. Então, a instabilidade emocional, as nossas emoções estão muito relacionadas com a água. Agora, quando a gente passa 8 horas do nosso dia, que é mais ou menos o que uma pessoa passa dormindo, né? 8 horas do nosso dia, se você for calcular, 8 horas do seu dia é 1/3 do seu dia. Se você dorme todo dia, 1/3 da sua vida você passa na sua cama. Se a tua cama, ela fica muito próxima de um fluxo muito intenso de água, seja dos canos da parede ali do banheiro, ou debaixo da caixa d'água, que também gera essa opressão, essa energia d'água em cima de você, você ou a pessoa que dorme nessa situação tende a ser uma pessoa muito instável emocionalmente, uma pessoa que qualquer motivo chora, que não consegue ter esse equilíbrio emocional e muitas vezes acaba também ficando dependente emocionalmente de outras pessoas, porque sozinha não consegue ter essa independência. Então, presta atenção na tua cama e também na cama de um filho, de uma filha, principalmente se você nota que essas pessoas elas tendem a chorar muito por diferentes motivos ou às vezes sem motivo. Você pode estar encontrando aí a solução para ajudar alguém que você ama ou se ajudar também. A segunda situação que gera instabilidade é quando a cama fica com a cabeceira embaixo da janela, que é exatamente isso que eu passei na época lá do meu relacionamento. A minha cama ficava nessa posição. O que acontece? Quando você passa, de novo, como eu falei, 1/3 da sua vida de costas para a janela, você tende a se sentir muito vulnerável, porque você não sabe o que está acontecendo atrás de você. Você sempre fica naquela sensação de que as pessoas estão agindo pelas tuas costas, de que você é sempre a última a saber das coisas, de que você não pode confiar em ninguém porque você não sabe o que está acontecendo, e você começa a se sentir assim nas diferentes áreas da sua vida. E o que acontece? Se você tá deitada na cama, do lado do teu parceiro, da tua parceira, e você tá se sentindo
vulnerável, você olha pro lado da pessoa e fala: ih, será que essa pessoa tá me traindo? Você começa a desconfiar, você acaba projetando essa vulnerabilidade na pessoa, que foi o que eu contei lá que levou o meu relacionamento ao fim depois de 7 anos, porque eu não conseguia confiar na minha namorada e nem ela em mim. A gente estava projetando toda essa vulnerabilidade de ter a cama debaixo de uma janela, uma na outra, só que se tornou insustentável no nosso caso, infelizmente. E a terceira situação que gera essa instabilidade é a falta de posição de comando. O que é posição de comando? É quando você, deitada ou sentada na sua cama, você consegue ver quem entra e quem sai do seu quarto, tá? Então, se você deita na tua cama e a porta fica do lado ou atrás de você, pode ser que alguém entre e você só vê quando a pessoa entrou depois que ela já está dentro do seu quarto. Às vezes você pode até levar um susto. Você fala: nossa, eu nem vi você entrando no meu quarto. Então isso é uma falta de posição. Você não tem posição de comando. Você tem posição de comando quando, mesmo deitada, você consegue enxergar. Então geralmente é na diagonal, ou para a esquerda ou para a direita, mas na diagonal da cama você consegue ver a porta de entrada. De frente não é muito bom, porque isso gera um fluxo acelerado, pode atrapalhar no seu sono. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas quando você vê ela meio na diagonal, é uma posição ótima e você tem uma posição de comando. Você está no comando da situação. Você consegue ver todo mundo que entra e que sai. Quando você se coloca nessa posição de comando, como você passa, como eu falei aqui várias vezes, mais ou menos 1/3 da sua vida na sua cama, você começa a se sentir uma pessoa que tem o comando da sua vida. Então você se sente melhor emocionalmente, mais independente emocionalmente, mais saudável emocionalmente. Então o que você pode fazer nessas situações caso você não tenha posição de comando, ou caso a sua cabeceira esteja debaixo de uma janela, ou, como eu comentei, muito próxima dos canos desse fluxo de água? Você pode mudar a posição da sua cama, procurar uma parede que seja inteira, que não passe nenhum cano atrás e onde você tenha a visão da porta de entrada. Dessa forma você vai estar se sentindo mais segura, mais tranquila e mais estável emocionalmente. E para você ter ideia dessa questão da posição de comando que eu tô te falando, eu tenho uma aluna, a Jussiara, que ela tinha crise de pânico. E ela não conseguia sair de casa sozinha, ela tinha muita dificuldade, ela tinha crises, ela não conseguia sair de casa sozinha. E aí depois que ela arrumou a posição de comando, tanto da cama dela quanto dos outros locais de longa permanência da casa dela, ela conseguiu pegar o metrô sozinha e ir pro Brás, que é uma dos locais mais movimentados de São Paulo. Então uma pessoa que tem crise de pânico dificilmente vai até acompanhada no Brás, e ela conseguiu pegar o metrô e ir sozinha. Tive problema de depressão profunda e logo depois eu tive a síndrome do pânico e eu não conseguia pegar metrô. Depois que eu fiz a correção da minha sala para a posição de comando, eu comecei a sair mais sozinha, e esse final de semana para mim é uma vitória. Eu fui até o Brás e peguei metrô sozinha. Eu me senti assim, uma vitoriosa, consegui. Me senti, eu fui e falei assim: eu vou e vou conseguir, e eu consegui. Estava super orgulhosa dela mesma, me contando sobre essa situação que ela não conseguia. E aí, através da simples modificação dos móveis na casa dela, ela conseguiu esse feito e foi maravilhoso. E talvez você esteja passando ou conheça alguém que esteja passando por uma situação parecida com o que a Jussiara passava, e com o simples ajuste dos móveis da sua casa você também consegue mudar isso. Então o que fazer caso você descubra que você tem ou a cabeceira da cama debaixo da janela, ou a falta de posição de comando, ou a questão do excesso de água próximo da sua cama ou de alguém da sua casa? O ideal é você mudar essa cama de lugar. Qual que é o lugar ideal para você colocar a cama? É encostada, a cabeceira encostada em uma parede reta, uma parede que não tenha janela, uma parede de preferência que também não tenha porta, uma parede que a gente chama uma parede cega, né? Uma parede lisa, que não tenha banheiro atrás, nem fogão, nem cozinha, e que essa parede, ela dê essa estabilidade, tá? O ideal também é que você tenha acesso aos dois lados pela cama, então que a cama não fique encostada, nem a lateral dela, nem os pés dela, que você tenha acesso pelas duas laterais, que você consiga circular em volta da cama, tá? Que só ela fique encostada.
E de preferência também que ela tenha cabeceira, que ela tenha 2 mesinhas de apoio. Todas essas questões, esses ajustes aí na posição e ao em volta da sua cama, eles vão te ajudar a se sentir mais saudável emocionalmente, estável emocionalmente, e pode te ajudar a ter mudanças que talvez você acabe até duvidando um pouquinho se é real ou não. E se você duvida, eu te desafio a pelo menos testar, mudar a tua cama de lugar, e depois você volta aqui me contar, porque eu já recebi uma enxurrada de mensagem de gente e eu mesma vivi essas transformações, né? Pra vocês saberem o desfecho da história lá, acabei voltando com a minha namorada. A gente tá noiva agora, faz um mês. Que chique, hein? Menina aprontando. Hã? Essa menina aprontando. E aí, vai querer casar fazer comigo? feliz, tá me fazendo chorar? Vai querer casar comigo ou não vai? Vou pensar. Primeiro eu vou comer, depois eu respondo. Olha, eu te amo muito. Te amo. Ah, que lindo, hein? Oxe. Olha que lugar gostoso. Valeu a pedida? Eu super, tô pensando, da onde você lembra essa gata? O que você roubou? Te amo muito. Um mês, quase dois, que a gente noivou. Então já passou alguns anos disso, né? A gente noivou agora, tá muito bem, tá feliz, tá saudável, tá contente, tá confiante. Então, quero dizer que no final das contas deu certo, o Feng Shui também funcionou pra mim. 11 anos. E o Feng Shui funcionou pra mim e tenho certeza que ele também vai poder funcionar pra você, assim como ele já funcionou pra milhares de pessoas que aplicaram o método Olhe na casa delas. E é o seguinte, se você não tem como mudar a posição da cama de lugar, ou se as pessoas dentro da sua casa estão te chamando meio de louca, ai meu Deus do céu, minha mãe, minha mulher agora tá querendo mudar tudo aqui dentro de casa, você não precisa necessariamente mudar os móveis de lugar, tá? Você tem como, se você tiver espaço, claro, a melhor opção é mudar os móveis de lugar. Se não der, porque os móveis são embutidos ou por algum outro motivo, se não der para mudar eles de lugar, fica tranquila que existem curas, correções de Feng Shui que a gente pode usar as ferramentas. Desde ferramentas mais místicas até ferramentas que nem parecem ferramentas, são coisas que você tem dentro da sua própria casa mesmo, plantas, cores, tecidos, que você pode fazer várias curas de Feng Shui e resolver essas questões mesmo sem precisar mudar seus móveis de lugar, e mesmo que os outros também não te apoiem. Às vezes eles não apoiam porque acham que vai ser uma mudança muito radical, mas quando você consegue fazer essas mudanças sutis, você vai ver que os outros vão ter as transformações da vida deles, às vezes nem vão saber que você está aplicando Feng Shui na sua casa, que na verdade você está fazendo bem para todos ali na comunidade da sua casa, certo? Então agora eu quero saber de você, quero saber se você gostou desse vídeo. Você acha que esse vídeo te ajudou de verdade? Se você acha que ele te ajudou, dá um joinha aqui nesse vídeo, também pega esse vídeo e compartilha com uma amiga sua ou alguém que você acha que possa se beneficiar também com essa informação que eu acabei de te dar, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos.